Fala minha galera, Fabrício Dutra com vocês, bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube com muito conteúdo livre, gratuito e de maneira bem objetiva para vocês. Temos hoje aqui um assunto quente. Sabe aquele assunto que vai cair na sua prova? Pô, professor, tu nem sabe qual é a minha prova. Pois é, mesmo assim eu sei. Vai cair conjunção na sua prova. Algo relacionado aos conectivos. Olha para a tela. As conjunções, né, são essas aqui, né? Você tem conjunção que serve para ligar orações, para ligar termos. Só que eu estou falando de uma questão que cai na sua prova, que pede a troca, a substituição de conectivos. Você que faz concurso público, você sabe que isso não cai não, isso despenca em prova. Toda hora a questão vem, destaca lá uma conjunção e pergunta qual que pode entrar no lugar dela. Então, esse tipo de questão é certo. Outro tipo de questão, galera, é quando você pega e tem que saber o valor semântico de uma conjunção. O valor semântico de uma conjunção. E o terceiro tipo de questão é um emprego de conjunção numa situação de ausência. Vamos supor lá que lá no texto entre duas orações não exista uma conjunção e a banca vem e manda colocar. Para esses três tipos de questões, eu já sugiro que você estude com muita vontade a tabela que vai aparecer agora na sua tela. Essa tabela de conectivos vai mostrar na parte azul as conjunções responsáveis por introduzir oração coordenada. E como eu te falei, saber as conjunções significa saber que você vai poder trocar conectivos se eles estiverem no mesmo grupo semântico. Por exemplo, repara lá nas conjunções adversativas, que eu tenho certeza que todo mundo aí estudou na tela. Você estudou mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Até aí a gente memorizou lá no ensino fundamental. Porém, o concurso público ele sempre vem aprofundar um pouco mais aqueles assuntos que a gente aprendeu. E aí, nessa tabela de conjunções atualizada, algumas outras conjunções vão aparecer nesse grupo adversativo. Olha para lá. O só que, o ainda assim, o não obstante. E é um não obstante com um verbo no indicativo. O agora, você disse que ia. Agora, não foi. O agora é tipo, porém não foi. E a própria conjunção e, que é uma conjunção aditiva, ela pode ser usada em frases adversativas. Então tu já sabe que você pode trocar esses conectivos. Se a banca, por exemplo, destacar um porém, tu sabe que o porém é adversativo. Agora, recente, questão Caixa Econômica. Tinha uma questão lá em que o mais estava acompanhado da palavra também e não havia vírgula antes. Aí o aluno, professor, essa frase está errada. O mais é adversativo, tem que ter vírgula. Eu falei, não, nessa frase o mais não é adversativo, não. É um mais também. E olha para a tela, ele está aqui, ó. Não só, não apenas, não somente, mas também. Ele não só estuda, mas também trabalha. A gente tem exemplo aqui, ó. Ó, contará não só com palestras, mas também workshops. Essa vírgula aqui poderia sair, porque esse mais aí não é um porém. Ele não está conectando orações com valor de oposição. Ele é aditivo, pô. Olha outras conjunções aditivas. Ele é talentoso e treina, o e aditivo. Ele é talentoso e sua dedicação é impressionante. Professor, aprendi que não pode ter vírgula antes do e. Nesse caso pode, porque nesse caso a gente tem o e introduzindo uma oração com um novo sujeito. Um sujeito diferente do sujeito da primeira. Nesse caso, a vírgula é permitida. Ah lá, ó, não apenas, no último exemplo, a conferência na tela abordará não apenas, como também. Aí, se você volta para a tabela, você enxerga, ó, não só, mas também, não apenas, mas também, não apenas como também, não apenas se não também. Então, isso cai. Olha as conclusivas, logo, portanto, assim, então, por isso. Se recomenda memorizar? Cara, eu sinceramente recomendo, sabendo que existem conjunções perigosas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo na tela. Olha que conjunção perigosa que eu sublinhei aqui, o como, que aparece em 3 grupos.
Se esse como aparece em 3 grupos, não é só decorar. É saber que ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo. Quer ver um exemplo? Olha o como causal. Como está frio, decidi ficar em casa. Nessa frase é o mesmo que dizer, já que está frio, eu decidi ficar em casa. Então esta aula é para te ensinar como estudar conjunções para a prova. Olha o como comparativo. Como um raio você passou na minha rua. Estou comparando tal qual. É o como comparativo. Mais um exemplo. O como conformativo. Como a previsão havia dito, choveu a noite inteira. É o como que equivale a segundo, que equivale a conforme. Então, é isso aqui que você tem que botar na cabeça, dá print, guarda, pega esse material, vai ter um link aqui na descrição do vídeo com essa tabela, com esse material na tela. Outro grupo muito importante é o grupo concessivo. Isso aqui cai muito em prova, embora, conquanto, esse conquanto é um perigo. Ainda que, mesmo que, posto que, apesar de que. Aí um monte aqui, ó, não obstante com o verbo no subjuntivo, em que pese. Tem que estar atento também ao se condicional. Se você estiver cansado, não saia. Caso você esteja. Tem que ter atenção também com um cara perigoso, que é esse aqui, ó. É esse maluco aqui, ó. O na medida em que, na briga com a medida que. Qual que é o lance deles? O lance deles é que o na medida em que, ó, na medida em que ele é causal. E o a medida que com crase, ele é proporcional. Claro que eles se parecem, né? Eles têm a palavra medida ali, e claro que isso vai causar confusão para muita gente, mas por favor, são conectivos diferentes. São conectivos com sentidos diferentes, que você não pode achar que são equivalentes. Outro que merece atenção, o para com o verbo no infinitivo, a preposição para, vai ter valor de finalidade, né? Outro que eu chamaria atenção, muito importante para a prova, é o desde que pode ser condicional e pode ser temporal. Ó, desde que você estude, obterá êxito. Condição. Uma condição para você obter êxito é você estudar. Agora, o desde que temporal. Desde que você se mudou daqui, a vizinhança está feliz. Desde quando você se mudou? Então, atenção com as conjunções. Outras que eu vou chamar atenção. As consecutivas. Tão, tamanho, tal, tanto, a tal ponto, de tal modo que. A gente até brinca com T grandão, né? Tzão, ó. Tão que, tanto que, tal que, tamanho que. Era tanto o seu medo que ele correu. Era tal o seu desespero que ele fugiu. Bora voltar aqui para uma conjunção importante na tela. É o por isso, cara. O por isso muita gente acha que é causal, mas é conclusivo. Galera, estudar as conjunções com a intenção de memorizar, recomendo. Em segundo lugar, resolvam muitos exercícios, porque isso vai cair assim, ó. Observa. Ele estudou bastante, mas não conseguiu. Esse mais é adversativo. A banca vai perguntar qual conectivo pode entrar no lugar dele. Será que você poderia botar o só que? Aí você, beleza, vamos ver. Ele estudou bastante, só que não conseguiu. Pode. Será que você pode botar o ainda assim? Ele estudou bastante, ainda assim? Pode. Por que você pode botar o só que e o ainda assim? Porque eles estão no mesmo grupo. Só que, ainda assim. Ou seja, o fato de uma conjunção estar no mesmo grupo da outra nos autoriza a utilizar, promover a troca entre elas. E mesmo assim tem que ter cuidado, porque às vezes tem que mexer no verbo. Por exemplo, se você estiver cansado, caso você estiver, não, caso você esteja cansado. É o que eu falo, né, galera? A gente tem que estar atento às conjunções. As conjunções da tabela que estiverem destacadas, porque merecem realmente a sua atenção, né? E agora é praticar o tempo todo, né? Vou te chamar daqui a um segundo para fazer exercício na tela. Olha lá, por favor. Tinha 50 anos naquela época, entretanto, a idade em que me considerava. Esse, entretanto, ele é um conectivo de adversidade. Se ele é um conectivo de adversidade, tu não pode pensar em marcar a letra A. Sabe por quê? A letra A traz o embora. E o embora, foi mal,
E o embora, ele é uma conjunção concessiva. Tu não pode simplesmente trocar uma conjunção adversativa por uma concessiva. Então é isso. Letra B, o todavia poderia? Claro, o todavia está no mesmo grupo. O contudo está no mesmo grupo. Estou em dúvida entre duas. Conquanto é concessivo. E esse porquanto, ele pode ser causa ou explicação. A tua dúvida vai ficar então entre B e C. Aí, esse mesmo que e esse apesar de, atenção. Na tabela de conjunções que você já tem, o apesar de está com asterisco, né? Por quê? Porque ele não é conjunção, cara. Ele é uma locução prepositiva. Ai, caraca, meu Deus do céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você troca o embora pelo apesar de, o verbo muda. Quer ver? Eu vou te mostrar. Embora esteja chovendo. Se você troca o embora pelo apesar de, vai ficar assim, ó. Apesar de estar chovendo. Então, ainda que mal digamos, se você bota apesar de, vai ter que ser apesar de mal dizermos. Agora, o ainda que e o mesmo que, confere a tabela aí no seu material. A tabela está na tua mão. O embora, o ainda que e o mesmo que são 100% equivalentes, substituíveis, intercambiáveis. Então, olha por favor para a tela. Gabarito, letra B. Por que eu falo que vale a pena memorizar a conjunção? Porque você percebe que saber que as conjunções estão no mesmo grupo quer dizer que elas são da mesma natureza. Eu não vou trocar, por exemplo, uma conjunção concessiva por uma proporcional. Mudaria completamente o sentido da frase. Então, primeiro ponto, tenha a tabela. Leia a tabela. Veja os detalhes da tabela para depois fazer exercícios. Existe mais uma para você na tela, vai lá. Ele quer a única estrutura que tem valor concessivo. Aí tu, pô, professor, visto que não dá. O visto que está na tabela como causa. Uma vez que também está na tabela como causa. O contudo está na tabela como adversidade. O portanto está na tabela como conclusão. Agora o embora, meu amigo. Embora é o concessivo mais famoso da face da terra. A banca pediu concessivo, embora concessivo, acabou, não teve crise. Foi uma questão totalmente sem crise, porque ela não complicou a sua vida, né? Então, 2, gabarito, letra E. Mais uma. Foram, entretanto, os ciclos do gado da Ferrovia Noroeste do Brasil, entretanto, conectivo de adversidade. Aí tu, contanto? Não, professor, contanto é condicional. Eu já tô consultando a tabela. Inclusive, recomendo que você baixe um aplicativo muito maneiro. Eu vou falar na câmera da intimidade aqui. Existe um aplicativo chamado Decore as Conjunções, do meu grande amigo Fernando Pestana. O aplicativo é gratuito, tá no Apple Store, Play Store da sua vida. E é um joguinho para você memorizar as conjunções. Aí tu vai passando de fase, tem um monte de parada maneira aí. Isso é mais um recurso para você fixar. Porque, querendo ou não, para você jogar, você, pessoa competitiva, não quer perder, vai estudar. Então, um aplicativo maneiríssimo, inclusive, recomendo, tá? Vamos para a tela. O entretanto, pelo portanto também não dá, porque o portanto é conclusivo, porquanto é causal, conquanto é concessivo, pô, o equivalente a ele é contudo. Aí a pessoa fala, pô, na minha prova não cai assim. É só tu fazer concurso para tu ver que vai cair assim sim, né? Pô, tu acha que eu tirei essa questão de onde? Do encarte do McDonald's? Quando você começa a achar um assunto fácil, não é demérito da banca não, pô, é mérito seu. Eu já vi aluno saindo da prova e reclamando, pô, tava fácil demais. Eu falei, tu queria difícil, pô? Tu queria, tipo, não conseguir fazer. Tu fez a prova, tu fez curso 3 meses, tu fez mais de 500 questões, tu leu o PDF, tu ralou o bumbum no asfalto, aí tu reclama que você achou a prova fácil. Pergunta para as pessoas. A pessoa acha que vai ser fácil para os outros também, mas é ele que é. Isso aí. Isso tem nome nessa tela aqui. Isso tem nome. Psicologicamente, isso sei lá o que significa essa porra. Mas deve ser uma síndrome de impostor. Sabe o que Freud diz sobre isso? Sabe, tchurururu, estou novo pra te ver. Eu não sei também. O que o Freud... Isso deve ter alguma coisa a ver com a autossabotagem que a gente faz. Por quê? Tu já viu?
quando você conquista uma coisa, em vez de você valorizar, tu meio que joga... Chama ela de pirâmide. Tu fala assim, mas também tá fácil demais. Eu já vi aluno que passou em concurso, mas também na minha vez foi fácil. Eu falei, fácil? Ninguém acha fácil, não. Então, pelo amor de Deus, valoriza o seu aprendizado. Se você aprendeu e tá achando fácil, é porque você estudou. Não é porque a banca facilitou, porque eu posso te garantir uma coisa de verdade. A banca não quer facilitar, não. A banca quer matar, roubar e destruir os seus sonhos de estabilidade. Sabe aquelas férias remuneradas? A banca não quer que você tenha na tela. Deve ser bom ter férias remunerada, né? Né, Daniel? Desgraçado. Você tem. 2. Ai. Uma vez o meu irmão estava conversando com um amigo dele. Meu irmão tá aqui. Meu irmão é o nosso DTV, é o diretor de imagem, né? Ele estava conversando com um amigo dele. Ele falou assim, aí, essa semana vai ser TQQ? Aí eu fiquei assim, caralho. Fiquei com vergonha de falar que eu não sabia o que era, né? E parecia que eu tô velho e tal, mas... O que é TQQ, ele? É terça, quarta e quinta. A escala TQQ. A minha escala é SS. Um dia eu vou trabalhar... Prefiro SQS. O que é SQS? É... Quadra de Brasília. Segunda, quarta e sexta. SQS é maneiro. Segunda, quarta e sexta. Imagina. Ou seja, tu trabalha um dia e descansa o outro. Um dia eu vou chegar lá. Na tela. Aqui, essa questão aqui é chata, ela é difícil. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos se você trocasse o mais também. Se você foi para a tabela, né? Olha para mim aqui rapidão que eu vou voltar para a tabela na tela aqui comigo. Quando aparecer já é a tabela. Esse mais também, ele tá lá no grupo de adição, né? Na tabela é o grupo aditivo. Eu tô pulando aqui porque tem um monte de frases que você vai ver aí no seu material para você treinar, mas eu quero que você olhe só a tabela. Olha lá para a tabela. É não só, mas também, não só, como também e não só, se não também. Comigo. Quem usa, né? Ele não só estuda, se não também trabalha. Ninguém. A banca sabe que ninguém usa e que ela faz, ela cobra na prova para te enganar. Aí muita gente nessa questão pensou, professor, na tela, o mais também é aditivo, eu botei o tanto quanto. O tanto quanto até pode ser aditivo, mas se você olhar bonitinho, cara, o mais também, ele está acompanhado do não apenas. Aí você tem isso aqui, ó. Não só, não somente e não apenas. Tá na tabela. Do outro lado, mas também, como também, e se não, também. O cara usou o que eu vou pintar de amarelo aqui, ó, de verde, né? Não apenas, mas também. Só que você poderia, além de usar não apenas, mas também, você poderia usar não apenas, se não também. O gabarito é D. Comenta aqui embaixo, você acertaria com facilidade? Putz. Desculpa, agora eu tô aqui. Tô aqui. Pessoal, não caiu um meteoro aqui. Não caiu um meteoro no estúdio, senhor. Deve ter feito um barulho. Vou deixar assim, tá? Vai ficar feião, mas pelo menos funciona. Galera, essa questão você acharia fácil? Sem ter estudado? Impossível. Ninguém usa senão também. Gabarito, letra D de dado. A pessoa fala assim, pô, essa aí nem estudando eu consigo. Vamos para a próxima. A natureza fez o homem feliz e bom, na tela. E a sociedade o corrompe. Aí esse E é o E adversativo. Porque pensa bem, se a natureza fez o homem feliz e bom, tudo que acontece ao contrário disso é uma adversidade, é uma oposição. É o E adversativo. Aí a banca que é o único cara que não pode entrar. Aí tu já sabe, né, pô? O que não pode entrar é o que não é adversativo na tela. O porém pode entrar, porque é adversativo, todavia pode, contudo pode e no entanto pode. O portanto não pode não. O portanto é conclusivo, meu amigo. Se é conclusivo, tu não pode colocar no lugar. Então gabarito 5, letra B de bola. 6. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Nascer e não durar mais que um dia é uma adversidade. Então o que nós temos aqui é o E adversativo. Tá na tabela um E
com asteriscozinho, mostrando que ele pode ser adversativo. Mais uma questão. A substituição do no entanto pelo conquanto manteria a relação. Cara, o no entanto é uma conjunção do grupo adversativo e o conquanto é do grupo concessivo. Uma tá na parte verde, outra tá na parte azul. Não é só trocar. Existem até frases em que você pode reescrever, mudando muita coisa, mas só trocar? Não. Tu só pode trocar, simplesmente trocar, se elas forem linearmente do mesmo grupo. E o no entanto é de oração coordenada adversativa. E o conquanto está na parte de baixo. Vamos lembrar uma coisa aqui. A tabela é dividida em dois grupos. O primeiro das orações coordenadas e o segundo das orações subordinadas adverbiais. Eu só não quero que você fique se estressando com isso. Tu viu que eu deixei isso meio que em segundo plano? Isso você estuda no nosso curso completo. Inclusive o link está na descrição do vídeo. No curso completo aprende tudo. Oração subordinada, o que é? Oração coordenada. Finalmente aprendi isso. Pois é, você consegue. Milhares de alunos conseguem. Eu não sei se eu falo isso com orgulho ou com medo de estar ficando velho. Mas a gente tem milhares de alunos. A gente tem milhares. Claro, o orgulho supera o medo de ficar velho. Mas milhares de pessoas conseguiram nesses anos de carreira porque estudaram da maneira correta, né? A maneira correta é aqui. Só você ensina, Fabrício? Não. Muita gente já percebeu como tem que ensinar para concurso público. Pronto. Qual a maneira correta, então? É de estudar pensando em concurso público. Ah, vou fazer uma prova lá, sei lá, vestibular. Talvez alguns métodos que a gente use aqui não sirvam para o seu vestibular. Porque é português para concurso. Então, você tem aí inúmeros professores que conseguiram ter essa sensibilidade de, opa, isso aqui, a escola ensina de um jeito, bora adaptar. Bora facilitar. Então é o que eu falo, estude de maneira correta na tela. A 7, então, é uma questão errada, porque uma adversativa, a outra concessiva. Aí, meu garoto, de maneira bem objetiva, memorize as conjunções, pratique e comenta aqui embaixo, se você quiser, mais exercícios. Tá? Vou fazer isso. Bora fornecer um bônus maneiro de questões para você resolver? Claro, gratuito. Comenta, claro, comenta nos comentários é foda, né? Mas comenta aqui embaixo. Mais questões, Fabrício, diz aí como foi, se você conseguiu entender, se você percebeu essa metodologia de conectivo. Primeiro você memoriza, depois você pensa na dificuldade, depois você vê o contexto. Comenta aqui embaixo mais questões que a gente vai mandar para você mais questões para você continuar estudando, tá? Tamo junto.